Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Antes de começarmos a nossa mensagem de hoje, vale ressaltar aquele velho lembrete. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para receber notificação de novas mensagens. Curta cada vídeo desse, cada mensagem dessa. Como curtir? Clica naquele botãozinho que tem o joinha e aí você vai informar para o YouTube que esta mensagem, que este vídeo é super importante. E aí eles vão chegar com mais celeridade aos seus destinos. Compartilhe cada vídeo desse. Assim que terminar de assistir esses vídeos, lança nas suas redes sociais para que as pessoas possam também estar meditando na palavra de Deus da mesma forma que você faz neste exato momento. E agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Primeiro vem Mateus, depois vem Marcos. Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tema da nossa mensagem de hoje é: sem arrependimento ninguém entra no céu. Vejamos o que diz a palavra de Deus ao nosso coração. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O apóstolo João Batista, evangelista, melhor dizendo, João Batista, estava evangelizando, estava pregando a palavra de Deus e informando que após ele viria aquele a quem iria salvar o mundo. E por isso ele estava orientando as pessoas que o reino de Deus já estava chegando. E quem é o reino de Deus? Quem faz parte do reino de Deus? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como João Batista veio à frente para poder evangelizar, abrindo o caminho para quando Jesus Cristo chegasse, já tudo pronto para receber o evangelho, receber o Messias, receber o Todo-Poderoso. E desta feita, as pessoas para quem João Batista evangelizava, tinha lá os seus credos religiosos. Alguns duvidavam das palavras de João Batista, outros ameaçavam, outros ficavam inertes, nem fazia nada contra, nem fazia nada a favor. Ou seja, João Batista teve uma determinada dificuldade de evangelizar por causa da incredulidade das pessoas, por causa do pecado que estava imperando naquela redondeza, enfim, todas as situações, todas as adversidades que contribuem para que o evangelho do Senhor não seja de uma forma mais prática, mais clara para poder falar para vocês, o evangelho do Senhor não fosse divulgado naquela região. Mas João Batista sempre insistindo, sempre persistindo e dizendo que era para o povo se arrepender e crer nas boas novas que Jesus Cristo estava trazendo. As informações, as curas, milagres, libertações, enfim, tudo o que o mestre estava a dizer, João Batista já vinha preparando o caminho antes. E as primeiras palavras registradas de Jesus em seu ministério público, segundo o Evangelho de Marcos, são um chamado urgente e duplo. Arrependam-se e creiam. Esta ordem não é uma sugestão opcional, mas um requisito fundamental. Para entrar no reino de Deus, temos que nos arrepender das coisas erradas que fazemos, consertar a nossa vida e crer no Deus Todo-Poderoso, através do sacrifício de Jesus Cristo, para que possamos ser salvos plenamente. O arrependimento genuíno envolve muito mais que um remorso passageiro. É uma transformação radical da mente, do coração e da direção das nossas vidas. A palavra grega original, metanoia, significa uma mudança de mentalidade. É uma conversão que afeta toda a nossa existência. É algo que pode parecer que está embolando o meio de campo, mas na sua origem, na sua situação, vem nos mostrar como devemos proceder diante das situações em nossas vidas. Como acabei de dizer, é uma conversão
que afeta toda a nossa existência. É um trabalhar de Deus em nossas vidas para colocar tudo no seu devido lugar. É reconhecer a nossa condição de pecador e afastar-nos do pecado e nos voltarmos para Deus. Temos que ter esse discernimento. Não queremos dizer jamais que não cometemos pecados. Cometemos sim. Às vezes uma palavra proferida de uma forma errada, às vezes um olhar maldoso, às vezes o nosso próprio pensamento, que de muitas vezes não conseguimos controlar as situações que entram aqui dentro, acaba que descendo para o nosso coração. E aí, uma vez desceu para o coração, o estrago está feito. Se não foi uma coisa pura, se não foi uma coisa santa, se não foi uma coisa honesta, correta, perfeita aos olhos de Deus, pode ter certeza que isso se transforma numa má conduta. E aí a natureza do verdadeiro arrependimento nos traz o reconhecimento do nosso pecado. Perceber que ofendemos a santidade de Deus, que entristecemos ao coração de Deus, pode nos trazer uma realidade de sermos honestos, tanto para com Deus como para nós mesmos. Puxa vida, Deus não gosta que eu faça isso aqui. Deus não gosta que eu fale isso aqui. Isso aqui entristece o coração de Deus. Aí eu paro para analisar. É fácil ou é difícil a gente servir a Deus? Se ele diz, através da Bíblia Sagrada, tudo o que devemos fazer, tudo o que devemos falar, na forma como pensamos, a forma como andamos, a forma como agimos, é só seguir o manual de instruções, a Bíblia Sagrada. E aí sim, nós podemos evitar de estar entristecendo o coração de Deus. Uma tristeza que leva à transformação, não apenas no remorso. Segundo Coríntios capítulo 7, versículo 10, nos diz: vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostram inocentes a esse respeito. Ou seja, procuramos estar andando nos caminhos do Senhor, procuramos estar meditando na palavra de Deus, conversando com Deus através das nossas orações, para que possamos ter a nossa vida, a nossa conduta espiritual de acordo com a vontade dele. Fugindo dos desejos da carne, fugindo da aparência do mal, fugindo das indignações, fugindo das desculpas que damos a Deus. Fugimos da saudade que temos das coisas do mundo, do velho homem, das coisas do passado, enfim, coisas que não trazem, não agregam valores à nossa vida, principalmente à nossa vida espiritual, que é justamente essa com a qual nos preocupamos muito mais, porque é ela que nos leva até Deus, é ela que nos aproxima de Deus, a nossa vida espiritual. Conforme foi dito, segundo Coríntios 7:10, nós devemos analisar essa tristeza que acabamos cometendo no coração de Deus. A desobediência, a falha, a falta de atenção, a falta de amor ao próximo, algo que você pode fazer pelo próximo e não faz, negligenciando, omitindo e até mentindo para poder se livrar de situações. Coisas que realmente não foram orientadas por Deus, coisas que realmente não vieram do coração de Deus. E aí paramos para analisar toda essa situação. Temos que nos preocupar mesmo em fazer as coisas certas. Temos que nos preocupar, sim, em estar em obediência ao nosso Deus. Por quê? Porque o desejo dele é ver os seus filhos no caminho certo, no caminho da verdade, no caminho da justiça, no caminho do amor, no caminho da paz. E em tudo nós devemos nos mostrar inocentes diante de Deus. Como assim, pastor? Se o mundo nos oferece tanta coisa ruim, tanta perversidade, tanta maldade, mesmo assim nós estaremos inocentes. É só você obedecer a ele. É só você fazer o que ele pede para que você faça.
E aí sim, você agindo conforme a vontade e o coração de Deus, você fica isento de qualquer culpa de pecado sobre a sua vida. A confissão sincera, reconhecer os seus pecados diante de Deus, contar para Ele as suas falhas, onde você mentiu, onde você errou, onde você deslizou. Conversa com Deus, pede perdão a Ele, peça para que Ele use da infinita misericórdia dele sobre a sua vida. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, porque se Deus não fosse misericordioso, não haveria um ser humano na face da terra. Por isso que devemos conversar com Deus sempre, através das orações, e conversar sinceramente, abrir mesmo o coração, derramar todas as angústias, todas as arguras da vida, colocar na mão de Deus e pedir para que Ele tenha a dignidade, a piedade, a misericórdia de nos socorrer. Abandonar as coisas erradas, abandonar o pecado. A própria Bíblia diz: resistir ao diabo, sujeitar-se a Deus. E aí sim, o inimigo foge de nós. Porque quando nós estamos em obediência a Deus, quando nós estamos nos sujeitando à vontade de Deus, resistindo ao diabo, não tem como ele ficar diante de nós. O inimigo cai fora, porque pois nós estamos fazendo a vontade do Pai. Nós estamos obedecendo a Deus e temos que ser sinceros nessa obediência. O abandono do pecado, da mentira, da enganação, querendo passar por cima de outras pessoas, querendo tirar vantagem em cima das pessoas, uma decisão deliberada de afastar-se das práticas pecaminosas, frutos indignos que cometemos. E aí sim, quando nós nos arrependemos de coração, Deus é fiel e misericordioso para nos perdoar. Nós devemos apresentar-nos a Deus com arrependimento e mostrar para Ele com evidências visíveis de mudança. Conforme está escrito em Mateus capítulo 3, verso 8, deem fruto que mostre o arrependimento. O que é dar fruto? É o comportamento, é o posicionamento, é a palavra, é a fala, é o pensamento. São suas atitudes. Isso se chama frutos que você pode apresentar a Deus, mostrando que você está arrependido dos seus pecados. E o arrependimento, ele tem que sempre andar em paralelo com a fé. Dois lados da mesma moeda. Jesus une inseparavelmente arrependimento e fé. Não podemos verdadeiramente crer sem nos arrependermos, nem nos arrepender genuinamente sem crer no Todo-Poderoso. O arrependimento nos afasta do pecado. A fé nos atrai para Cristo. Ambos são essenciais para receber o Evangelho. E podemos aplicar isso em nossas vidas. De que forma? Examinando o nosso coração hoje e procurando ver quais áreas em nossa vida que precisam de arrependimento. Não devemos procrastinar, não devemos adiar essa tomada de decisão. A mensagem de Jesus é urgente, o tempo é chegado. Foi assim que ele disse. Creia nas boas novas. O arrependimento não é o fim em si mesmo, mas aponta a graça salvadora de Jesus Cristo. Viva o arrependimento contínuo como prática diária, não como experiência única. E podemos concluir essa mensagem dizendo que a porta do céu não se abre com boas intenções, com méritos pessoais ou religiosidade exterior, mas com um coração quebrantado, um coração que se arrepende genuinamente das coisas erradas que se faz e crê em Jesus Cristo. Essa é a mensagem central do Evangelho e o fundamento da nossa esperança eterna. Nos arrependermos dos nossos pecados, aceitar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e andar nos seus caminhos até o último dia da nossa vida. Que você possa analisar gradativamente nessa mensagem. Se preciso for, volta esse vídeo, assiste novamente, para que você possa entender que onde você precisa se arrepender
Em que situação você precisa voltar mais o seu coração para Deus? E se você não está conseguindo detectar as suas falhas, os seus pecados, os seus erros, peça para Deus lhe mostrar. Ele é fiel, ele é justo, ele é poderoso para mostrar a você onde você está falhando, como você deve consertar aquela situação e colocar você no caminho da justiça. Sabe qual é o caminho da justiça? É aquele caminho que lhe conduz até Deus. É aquele caminho que lhe conduz até Jesus Cristo. É aquele caminho onde o Espírito Santo de Deus tende a andar com você. Sem arrependimento, ninguém entra no céu. Se você acredita no céu, amém. Se você não acredita, só lamento, mas o céu existe. Da mesma forma que o inferno também existe. Ah, pastor, mas o inferno, se ele existe, aqui é a porta de entrada. Aqui é a porta de entrada. Mas tudo que se acontece de ruim ainda pode piorar. Porque o inferno não é aqui. Aqui é só uma situação passageira. Aqui é só uma situação passageira. Depois do arrebatamento de Jesus Cristo, virá o julgamento final e todos passarão pelo julgamento final. E aí sim, quem for aprovado vai morar no céu. Quem for reprovado vai para o inferno, lago de fogo e enxofre, onde a morte não impera. E o inimigo prevalece lá no inferno com todos aqueles que não obedecerem a Deus. Agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça. Vamos nos acompanhando num paralelo, em uma oração. Vamos falar com Deus nesse exato momento. Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pelo dom da vida, pois sem Ele não estaríamos aqui, na Tua presença, orando, enaltecendo e engrandecendo o Teu santo e excelso nome. Quero te apresentar essas pessoas que oram juntamente comigo. Quero te apresentar essas pessoas que necessitam de uma intervenção divina. Quero te apresentar essas pessoas, meu Pai, que estão num leito com uma enfermidade gravíssima, sem conseguir resolver. É a dor que não passa, é aquele incômodo que permanece, que insiste em estar dentro destes corpos, meu Pai. Que o Senhor possa passar as tuas potentes mãos arrancando toda enfermidade, toda sorte de enfermidade pela raiz. Não deixa nem sequela, meu Deus. Derrama do teu bálsamo santo sobre essas vidas enfermas, as quais o Senhor já está curando agora, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Eu te peço, eu te imploro, eu te suplico, que o Senhor possa estender as tuas potentes mãos sobre cada lar, sobre cada família. Que o Senhor possa, meu Pai, acampar os teus anjos ao redor de cada uma dessas pessoas, para livrá-las e guardá-las de todos os males. Sem ti nós não somos nada, reconhecemos isso. Nós reconhecemos que nós somos falhos, nós somos pecadores, e por isso nós te pedimos clemência através da tua infinita misericórdia. Que o Senhor possa usar o sangue do teu Filho Jesus Cristo, lavando-nos nele para nos purificar de todo pecado. Que o Senhor possa trabalhar em nossas mentes e nosso coração, para sempre, sempre desejarmos fazer as coisas certas. E que neste momento, Deus, o Senhor possa derramar do teu poder, da tua glória, da tua graça, da tua unção sobre cada vida, em nome de Jesus. Eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Espírito Santo de Deus possa estar lhe orientando para você andar nos caminhos da justiça, pelas veredas da verdade, da legitimidade para com Deus. Mais uma vez eu peço, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho para receber notificação de novas mensagens. Clica lá naquele botãozinho do joinha, do gostei, e aí o YouTube vai entender que esses vídeos são mega importantes. Replique essas mensagens nas suas redes sociais. YouTube, Instagram, WhatsApp, enfim, onde você tiver uma rede social, que você possa enviar para os seus contatos, para os seus conhecidos. Vamos evangelizar a palavra de Deus, vamos levar o amor de Deus para as pessoas, pois elas também precisam se arrepender dos seus maus caminhos, para poder
alcançar a eterna salvação e morar com Deus no céu. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor, Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Um forte abraço em nome de Jesus.